Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje eu tive que chamar novamente aqui para o canal, deu muito certo no primeiro vídeo, a gente aproveita dos amigos e convidando de novo meu amigo Valden Capristano, uma das principais referências aí em nutrição esportiva, e adivinha sobre o que nós vamos falar, né? Sobre nutrição esportiva. Mais especificamente sobre nutrição em treinos de alta intensidade, como por exemplo o CrossFit. O Valden é um dos nutricionistas com maior experiência em atletas de CrossFit, acompanha inclusive atletas de elite, né? Então vai desde os praticantes até os atletas de elite. Então a gente vai poder conversar um pouquinho aqui sobre o papel da nutrição nesses aspectos, né? A gente vê que ainda tem alguns erros sendo cometidos, algumas distorções aí do que a ciência fala para o que o pessoal faz na prática. Então, Valden, muito obrigado pela sua presença aqui de novo no canal. Ô, Márcio, eu agradeço de novo, né? Assim, fico feliz por me chamar mais uma vez e por estar conversando, a gente discutir ciência, né? O nutricionar ciência, né? Também falar um pouco sobre isso. E é uma temática bem legal, cara, essa treinamento de alta intensidade, inclusive no CrossFit, né? Com a nutrição, tem muitas nuances, sim, que a gente pode estar conversando hoje sobre isso. Eu acho legal também de comentar, antes da gente começar a falar especificamente sobre algumas questões específicas do tema, é, que o Valden, por exemplo, ele é nutricionista, ele é mestre, né, doutorando, e o Valden também ele tem uma clínica de nutrição, ele faz pesquisas na área de nutrição esportiva, né, então eu tive o prazer de ser chamado como colaborador em algumas dessas pesquisas que ele realiza, e ele faz pesquisas inclusive com atletas de CrossFit, com praticantes, com praticantes aí desses treinos de alta intensidade. A gente até já manda, né? Todo ano a gente manda trabalhos para o American College, né? E sempre viajamos, já tem aí 3 anos viajando que eu, né? O Valden já vai para o American College há muito mais tempo. Levando trabalhos, né, científicos, pôsteres lá para o American College, isso é muito legal também, né, Valden? É legal que a gente consegue fazer ciência, né, cara? Não ficar só nos atendimentos, a gente consegue criar ciência, né? E tentar ajudar a nossa profissão no Brasil também, né? É tanto que num desses estudos, desse ano, inclusive, né, Márcio, que era o teu pôster, né? Que tu ia apresentar lá dos estudos da gente, que é exatamente sobre o que, Márcio? Que a gente ia falar? Que aí, para o nutricionista, para a nossa prática, é muito importante, né? Pois é, a gente fez comparação de fórmulas, a gente comparou a calorimetria indireta, porque, né, pensando aí na importância do nutricionista entender do gasto energético, e comparamos com as equações preditivas para tentar descobrir para os atletas de CrossFit qual equação seria melhor ali para predizer uma taxa metabólica de repouso, já que isso influencia tanto no trabalho do nutricionista, né? Exatamente. E quem quiser, né, gente, os resumos já estão aí online, né? É só baixar os anais e dá para vocês pegar o resumo da gente, já dar uma lida para ver os resultados aí, né? De qual a melhor fórmula para esportistas e praticantes de CrossFit. Pois é, isso a gente normalmente fez nessa parte de gasto, a gente também já apontou trabalhos na área de composição corporal, inclusive comparando, né, mudanças, tanto comparando o praticante com o atleta, né, o atleta mesmo, porque isso é uma questão importante, né? Eu falo que em nutrição esportiva as pessoas têm que ter muito cuidado com essa ideia de, eu pego uma informação, um estudo feito com o atleta e às vezes tenta fazer da mesma forma no seu praticante, isso não funciona, né? Então, a gente tem que entender as realidades ali para conseguir puxar a ciência para essa parte também talvez daquele paciente do consultório, né? Que ele pode até participar de competições de CrossFit, mas às vezes ele não tem a rotina de um atleta, né? De viver em função do esporte. Isso é legal também de mencionar, né? Exatamente. É mais os estudos que a gente faz, né, gente? Tenta trazer um pouco para a prática da gente fazer os comparativos, né? Então o que o Márcio é colaborador demais, né? Porque está em quase todos os estudos com a gente. Ele é do grupo de pesquisa, né? Pois é, não, isso é muito legal. Obrigado pelo convite aí, eu gosto bastante. E aí vamos pensar então relacionado, né, ao CrossFit, a esse treino de alta intensidade, com relação ao gasto energético, já que a gente mencionou que a gente testou calorimetria, o que o nutricionista precisa pensar e que a gente vê que ainda tem algumas dúvidas e alguns erros aí com relação ao gasto energético nesse esporte, né, nesses indivíduos. Primeiro é a fórmula, né, Márcio? De gasto energético basal, né?
A gente conseguiu observar aqui uma das fórmulas bem interessantes para os praticantes de CrossFit é Cunningham, né? É uma das que teve maior correlação com a calorimetria. E o N da gente também foi bem grande, tá, gente? Foi um N bem extenso, é um dos poucos estudos que tem um N que a gente tem. Então, primeiro acertar a fórmula de gasto energético. Depois, Márcio, a gente fala muito, né, no cálculo de gasto energético, é a pessoa calcular a atividade diária da pessoa. Quantas horas de sono você tem? Você trabalha, que normalmente os pacientes da gente consultório são pacientes que não são os atletas de elite. São pacientes que têm uma jornada de 8, 10 horas de trabalho por dia. Ainda cuida de criança em casa, tem atividades domésticas. Então, o nutricionista ele vai pensar, ele tem que pensar também nesse cálculo. Quantas horas de sono, trabalho e atividades essa pessoa tem? E aquela hora do CrossFit, ele saber calcular aquele gasto energético, né? Que a gente ainda não tenha isso de forma tão explícita em METs. E aí a sugestão que eu dou, viu, Márcio, é que as pessoas primeiro conheçam que é uma aula de CrossFit, né? Por exemplo, Cross Training, e elas quebrem a aula. Toda aula tem 10 minutinhos ali de alongamento, mobilidade, que eles chamam. Mais 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos de aquecimento, que é um aeróbico de baixo impacto, né, que eles falam. E depois vai ter em torno de 20 minutos ali, 25 minutos do treino técnico, que é normalmente levantamento de peso olímpico, que é normalmente ginástico, tá? E no final vai ter o workout day, o WOD, né, completando 1 hora de treino isso. Aí vai ter em torno de mais 20 a 30 minutos ali de WOD. Né? Normalmente são mais uns 20 minutos. E aí, o que é que eu recomendo ao nutricionista? Ele, naquele compêndio de METs, e olhar o alongamento, qual METs de alongamento ele vai fazer? 10 minutos de alongamento, tantos METs. Aquecimento, treino aeróbico de baixo impacto, que é o aquecimento, ele vai ver quantos METs. Treino de levantamento de peso olímpico e ginástica, quantos METs ele coloca. E o WOD, né? Ele pode fazer por percepção subjetiva do esforço, né? Com a percepção da pessoa frente àquele WOD, que normalmente é para ser uma percepção bem alta, né? Na escala de boxe simplificada, algo de 9 a 10, as pessoas que vão treinar em alta intensidade. Se a percepção está muito baixa, a pessoa não está fazendo alta intensidade, ela está lá para curtir, para ter foto e tudo mais, mas não para treinar alta intensidade. Então, a primeira coisa que eu diria era realmente calcular adequadamente esse gasto energético, saber uma forma correta, que aí o nosso grupo, né, Márcio, a gente já conseguiu dar é o primeiro, né, que já conseguiu dar essa informação. Já sabe o artigo, né? O artigo está em fase de escrita, já a gente submete. Fazer o fator o cálculo das atividades diárias e calcular o treino de CrossFit, né? Fragmenta aquilo, né, gente? E calcula, é mais fácil, tá? Não fica tentando ver por reloginhos, calorias, ou imaginar quanto é que a pessoa gasta. Não, calcula, tá? E faz os METs disso. Então, a primeira dica é essa que eu daria, Márcio, com relação a gasto energético, né? Sim. E outra coisa também que quando fala, né, de CrossFit, a gente vê o pessoal também querendo, né, acho que não sabendo colocar isso em prática, é com relação aos macronutrientes, né, principalmente o carboidrato aí na performance, né, que as pessoas começam a querer pegar aquelas estratégias e tentar aplicar isso no CrossFit, no treino de alta intensidade, por exemplo, né, uma dieta cetogênica e o que a gente tem de evidência sobre isso e, claro, né, além da evidência científica, sua prática também, né, sobre isso. Bem, primeiro, a gente tem que lembrar que é high intensity training, né, treino de intervalado de alta intensidade. Então, os treinos de alta intensidade, a gente tem que pensar via bioquímica. Bioquimicamente, tá, eu vou precisar via glicolítica. Então, é muita glicose. Eu não vou entrar em via cetogênica, não vou entrar em via para poder utilizar a gordura como fonte energética. Até porque o treino é 1 hora. Vale treino de atleta, tá? É 1h30, uma sessão, 2 horas. Mas, mesmo assim, ainda é em alta intensidade ou sempre com volume, um percentual de carga elevado. Então, não se vê com bons olhos fazer isso nessas pessoas. Porque como é que você vai tirar o macronutriente mais importante para a execução do exercício, achando que uma estratégia com restrição de carboidrato low carb ou uma dieta cetogênica, como você colocou muito bem, Márcio, isso vai suprir. Caso isso não seja feito de forma adequada, a gente tem que lembrar, eu gosto muito, Márcio, de correlacionar a imunologia com o treino de alta intensidade e a recuperação muscular. Porque toda a recuperação muscular do indivíduo depende do sistema imunológico. Aí eu tenho 2 células que chegam bem mais rápidas lá, né? Os neutrófilos e os monócitos.
Aí, primeiro o neutrófilo, ele transmigra, né, porque ele recebe a informação de citocinas, que faz a quimiotaxia dele, ele transmigra o tecido muscular e começa a fagocitar, vai tentar limpar aquele processo inflamatório. Aí ele vê que sozinho não faz a parada, ele chama o monócito. Aí o monócito do transmigra, né, ele se liga, faz as moléculas de adesão, se liga e transmigra para o músculo, ele se transforma em macrófago, esse monócito. E aí ele ajuda na fagocitação e ajuda também nos fatores de crescimento, liberação de fatores de crescimento para estimular as células satélites a se diferenciar em mioblastos, miofibrilas e fazer a fusão e a nova fibra muscular. Pois bem, quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente tem que pensar a moeda de energia. Qual a principal moeda de energia do nosso sistema imunológico? Glicose, carboidrato. Então, se eu tiro isso, como é que o meu cara que está em alta intensidade vai conseguir se recuperar rapidamente para uma outra sessão de treino no dia seguinte e assim vai sucessivamente, né? Então, o primeiro ponto é, eu tiro o principal substrato energético para o sistema imunológico, que são as primeiras camadas de subpopulações de células que chegam para fazer o reparo tecidual. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente atrapalhar o reparo tecidual, diminuir o processo de adaptação muscular. Esse seria o primeiro fator. O segundo fator, Márcio, que a gente vê muito, é como eu preciso de glicose rápida para um treinamento de alta intensidade, eu começo a não ter essa glicemia mais elevada para gerar isso no treino. Então, eu começo a glicorregular. Então, o que seria esse glicorregular na fisiologia? Que aí normalmente eu digo que quando se faz essas prescrições de cetogênica, restrição de carboidrato, nos momentos que não é para ser feito, por exemplo, treinos de alta intensidade, é um contrassenso, porque as pessoas vendem assim, né, na prática, Márcio. Você não pode se estressar, cuidado com o trânsito, se acalme, durma mais, não se estresse. Você faz tudo, né? Sem que aí o indivíduo vai no primordial do ser humano, que é qual o primeiro prazer que o ser humano tem? É na amamentação, é no aleitamento materno, é a comida. Aí no principal prazer que o ser humano tem na vida, que ele faz, ele corta carboidrato, o cara glicorregula. Como é que ele glicorregula? Ele aumenta o hormônio adrenocorticotrópico, adrenal, cortisol lá em cima. Vai glicorregular às custas de estresse. Então, quando eu glicorregulo às custas de estresse, né, aí eu vou ter neutropenia, aí eu vou ter aumento de gliconeogênese dessa situação, e aí eu perturbo todo o processo de reparo muscular, causa imunodepressão no meu paciente, né? Então, gero N fatores nada interessante para um indivíduo que está em treinamento de alta intensidade, tá? Então, uma nuance muito grande que a gente observa é isso. É um erro muito comum. Né? Oi? É um erro muito comum, a gente vê mesmo eles chegando e já querendo fazer essas estratégias, né? Quando nem discute o momento, às vezes, mas já chega querendo fazer, ou porque já leu o que alguém fez, e aí vem com esses conceitos todos errados e não entende o impacto disso na performance, né? Exatamente. E ainda vem com aquela questão, né? Tipo assim, eu vou fazer essa dieta para gerar mais biogênese mitocondrial. Concordo, é uma estratégia adicional e a gente consegue gerar isso, né? A gente consegue fazer isso, mas lembrar também que o treino por si só, ele também consegue fazer biogênese, independente da dieta que você utilize. Se é com alto carboidrato, baixo, moderado, mais gordura, o treino ele já faz. Então, se é biogênese por biogênese, gente, deixa o treino fazer a parada. Tanto tem um estudo bem legal, Márcio, de 2009, foi publicado na metade do ano, foi junho ou foi julho de 2019, que eles pegaram corredores normais, Márcio, e esses corredores fizeram treinos de alta intensidade, treino de tiro, 2 vezes ao dia. Aí eles separaram, Márcio, um grupo comendo muito carboidrato, uma dieta hipercalórica, normocalórica, mas com muito carboidrato, um outro grupo uma dieta normocalórica, mas em low carb, e outro grupo em restrição calórica e low carb, tá? E aí eles avaliaram P38-MAP-quinase, eles avaliaram P53, RNA mensageiro de P53, RNA mensageiro de carnitina palmitoyltransferase, RNA mensageiro de CIST1 e PGC1-alfa. Pois bem, aí eles viram, será que o cara treinando em alta intensidade com a dieta low carb e restrição calórica, quem sabe restrição calórica também gera mais biogênese, e restrição de carboidrato também. Botar o cara sem restrição calórica, mas com low carb, e botar um cara sem restrição calórica e comendo muito carboidrato. No final das contas, Márcio, todos os estímulos, né? P38-MAP-quinase, P53, carnitina palmitoyltransferase 1, CIST1, todos foram estimulados de forma igualitária. E a PGC1-alfa, que era o alvo principal, né, que vai gerar a transcrição mitocondrial,
também, independente se o cara estava comendo muito carboidrato, pouco em restrição calórica, estimulou de forma igualitária. Ou seja, quem induziu isso? Foi o exercício, né? Então, que às vezes o que eu digo muito, até o nutricionista ele peca, é por conhecer pouca fisiologia do exercício e só focar em estratégia nutricional. E quando você entende a fisiologia, você já sabe, poxa, o exercício está fazendo, precisa eu maltratar o meu paciente em cortar isso, porque isso não vai acelerar nenhum processo para ele. Tá? Então, ainda mais numa situação de alta intensidade, né? Como você colocou bem. É muito bacana, né, essas coisas. E nutricionista esportivo tem que entender mesmo de fisiologia, né? Não tem como não entender a fisiologia do exercício, porque o exercício, ele já, muitas dessas vias metabólicas que a gente busca ativar, o próprio exercício já faz por si só. Valden, só para a gente finalizar aqui para o fechamento. Eu ia falar assim, ó, uma dica, né? Se fosse para você dar uma dica para os nutricionistas que trabalham aí acompanhando pacientes, né, no consultório, que fazem esse treino de mais alta intensidade. Eu acho que a primeira dica era acompanhar o Valden, entrar lá e fazer o curso do Cross Performance. Eu acho que seria a dica primeira aí. Entra lá nas redes sociais dele, porque ele tem cursos nessa área. Eu acho que tem que aprofundar mesmo e estudar. Nutrição é isso, né? A meta nossa aqui é sempre trazer um conhecimento, mas reforçando a importância de que aproveite as ideias que são faladas no vídeo e aprofunde os estudos. Mas se fosse para você dar algumas dicas só para quem trabalha nessa área, o que a gente podia falar para eles? Bem, use cânhamo como forma de gasto energético basal, tá? Tente ajustar se for uma dieta de restrição calórica, que é onde o indivíduo tem que perder peso e tudo mais, tente fazer esse indivíduo perder peso, mas não tanto pela restrição de carboidrato, né? Se a gente for observar a recomendação do Colégio Americano, tente ficar até próximo dos 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, ou seja, tente fazer a restrição calórica mais pela redução de gorduras. Aí eu vou conseguir fazer realmente o meu paciente treinar em alta intensidade, sem gerar tanto estresse. Até porque, mas também, falando um pouco, esse estresse gerar também em treinamento de alta intensidade, eu aumento a interleucina 6 circulante, eu aumento tem um marcador chamado beta-TCX, que é um telopeptídeo terminal de ligação de colágeno cruzado. O que é isso? Ele é um marcador já de desmineralização óssea. Ou seja, quando eu faço dietas com restrições calóricas, dietas cetogênicas ou dietas com baixo carboidrato e um alto estresse de exercício físico, eu gero, tá, uma predisposição maior em fraturas ósseas. Então, o que eu chamo a atenção, né? E isso já antecedendo a densitometria óssea, para a gente ver desmineração por DEXA, isso já é um marcador ósseo utilizado, né? Então, o que eu sugiro? Não restringam tanto os carboidratos, fique pelo menos a partir de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, faça a maior restrição em gorduras, se utilize mais daquela estratégia nutricional low fat, né? O gasto energético faça por Cunningham, é uma das formas que a gente mais utiliza na esportiva, e no cross-training, no crossfit, um dos estudos que a gente fez, né, eu e o Márcio, foi a fórmula que no N de 200 participantes, para quase 200 participantes, foi o que foi mais relevante, né, uma das formas mais relevantes. E assistam a nossa nutricional de proteínas, que lá vai ter as recomendações de proteínas, que você vai pegar aquelas recomendações e coloca aqui no nosso nutricionando por aí de treinamentos de alta intensidade. Então, pega aquelas ideias das proteínas, coloca aqui e não corta muito esse carboidrato. Mas, olha, eu vou perder peso, o paciente vai perder peso. Então, não baixe de 3 gramas. Segura nas 3 gramas e vai baixando mais gordura. Agora, claro, as estratégias train low, que a gente chama, podem ser utilizadas em situações que são de esportistas que tem uma planilha de treinamento, que ele vai ter um período só de endurance de aeróbico de baixa intensidade. Aí ali tu poderia utilizar, que ele não vai ter ele não vai trabalhar alta intensidade, por mais que ele esteja no esporte de alta intensidade, ele vai ter um momento do esporte que não trabalha alta intensidade. Aí ali, naquele ponto bem pontual, tu poderia fazer isso. Mas de forma geral, gente, até com os praticantes, os nossos alunos, essa estratégia não vai cair muito bem. Vai cair mais para quem é aquele cara que tem um hobby, o esporte, né? Então ele faz periodização de treino, tudo. Então, com a periodização do treino, quando o treino está em baixa intensidade, baixa carga, daria para fazer essa estratégia de treino. De forma geral, fica realmente o carboidrato quem vai mandar e as perdas de peso também vai acontecer com um percentual adequado de carboidrato ali. Então, seria
os principais alertas que eu faria frente a essa área, Márcio. Viu, pessoal? Olha o tanto de dica, hein? Tenho certeza, Valdo, que vai ter gente que vai ter que voltar a assistir para ir anotando, pegando todas essas dicas. Então, queria agradecer muito sua participação mais uma vez aqui no canal. Sempre um prazer, as portas estão abertas. Sempre vai ser chamado mais vezes, com certeza. Então, Valdo, muito, muito obrigado, viu, pela sua presença. Prazer ter você aqui de novo, mais uma vez. Valeu, Márcio. Muito obrigado aí, Márcio, pelo convite. Gente, valeu demais. Beijão a todos. Fiquem com Deus, viu? Pessoal, lembra de seguir o canal, ativar o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você está assistindo pelo Instagram, comenta aqui, marca os amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais, galera. Valeu, Valdo. Valeu, Márcio. Até mais, galera.